Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso módulo sobre network, ou Azure Network, né? Virtual Network. Tem tantas maneiras de falar isso, mas no final do dia nós estamos falando de redes, né? E neste módulo específico nós vamos estar trabalhando com a componente de redes para dentro do Azure. Como é que são essas redes, como é que elas funcionam, quais são os componentes que envolvem, de que forma que eu posso ali tentar encaixar uma peça com outra, como é que eu tenho que pensar na hora de construir, fazer o design, né, desenhar, implantar a minha infraestrutura de redes dentro do Azure, e tudo isso é tema da nossa conversa de hoje, ou melhor, do nosso módulo, né, desse módulo que vai estar abordando sobre o tema de network, tá? Sejam de novo todos muito bem-vindos a esse treinamento, a essas aulas, essa sequência de aulas que nós teremos aqui sobre a componente de redes. E eu quero começar com vocês numa aula mais, desculpa, introdutória, numa aula mais a nível de conhecimentos que a gente precisa ter sobre o Azure Virtual Network, sobre como é que nós vamos olhar para esse componente, como é que nós vamos tentar trabalhar da melhor maneira com essa componente de redes e tentar aqui te ajudar a escolher as melhores opções ou as melhores soluções ou as soluções que mais se adaptam ao projeto no qual você está trabalhando, na sua empresa, como é que tudo isso vai estar funcionando, ok? Bom, então eu tenho aqui um material de apoio que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar a minha tela. Exatamente este. É a componente de Azure Virtual Network que nós vamos começar a trabalhar com ele, tá bem? Bom, algumas coisas que nós precisamos alinhar aqui no nossa conversa, para que possamos conseguir seguir uma mesma linha de raciocínio. O que eu quero que vocês percebam é que quando eu falo de Azure Virtual Network, ou de qualquer outro componente dentro do Azure, mas ao mesmo tempo eu estou puxando um assunto chamado arquitetura, eh, a nossa conversa, o contexto do que está acontecendo aqui, ele é mais focado, né, no design, como eu disse, na parte de conceitos, na parte de funcionamento da nossa, no caso da nossa network, e sempre focado em entregar a melhor solução, talvez com menor custo, talvez não tenha como a gente fugir do custo, ele vai ficar um custo alto, mas aí vai ser uma obrigatoriedade da solução que você está construindo, ok? Portanto, quando a gente fala de arquitetura, e este é o foco do nosso curso, ok? Então, o conceito de arquitetura, ele não é olhar para a implementação, ele não é olhar para o hands-on, como é que eu vou fazer, como é que eu vou aplicar o next finish que a gente está acostumado, ok? Quando a gente fala de arquitetura, quando a gente fala de design, aqui o meu foco está sendo quais são as features, né, quais são os recursos que eu tenho, quais são as peças que estão à minha disposição para poder trabalhar, como é que eu encaixo essas peças, como é que eu vou buscar uma melhor solução com base nas melhores práticas que a Microsoft me recomenda, mas às vezes eu sei que eu não vou poder seguir essas melhores práticas porque o meu negócio não suporta, e aí eu tenho que estar virado, obviamente, para o meu negócio, para o meu projeto, para o meu cliente, e então eu preciso adaptar. Olha, a Microsoft disse isso e isso, ela sugeriu isso aqui, mas essa parte não vai funcionar dentro da minha empresa, ou não vai funcionar no meu projeto, então eu vou usar só isso e isso. E aí você vai conseguir trazer uma melhor solução, uma solução sempre, obviamente a gente vai estar focando e olhando para um menor custo, porque no final do dia é interessante que você tenha um custo baixo, né? Você também não pode escalar o seu custo ao infinito dentro do Azure ou em qualquer outro provider. No nosso caso, deste curso específico, a gente está falando sobre network em Azure, tá bom? Então, o meu objetivo aqui é justamente esse. Ou seja, como é que vocês vão trazer uma melhor solução? Essa solução pode ser porque o teu cliente, né, o projeto que você está envolvido é um projeto de migração para a nuvem. Aí mesmo você tem que se preocupar com o custo, porque uma vez que o teu cliente já sabe o custo local,
ele está olhando para o que ele vai ter de redução de custos quando ele migrar para Azure, talvez porque você queira melhorar ou modernizar algo que já exista dentro do teu ambiente em Azure ou teu ambiente híbrido, talvez porque você queira resolver um problema que está acontecendo, é o famoso troubleshoot, ou seja, eu vou precisar trocar essa peça por essa outra peça, por qual motivo? Eu estou tendo um problema, eu estou tendo um gargalo, eu estou tendo aqui uma situação em que os meus utilizadores, eles estão ali enfrentando uma certa dificuldade, uma lentidão, por exemplo, então eu preciso, opa, tem essa solução que se eu colocar aqui eu consigo resolver esse problema. Enfim, a arquitetura ela passa por essa componente, ela passa por essa visão, é, é, por esse contexto, por esse scope, né? Tá bem? Então, vamos lá, dando continuidade aqui à nossa aula. Eu preciso me apresentar a vocês. Talvez muitos de vocês já me conheçam pela comunidade, outros não, estão me vendo pela primeira vez e estão querendo descobrir quem que é essa pessoa que está aqui falando com vocês. Em primeiro lugar, eu me chamo Marcos Vinícius Carvalho, tá bem? Eu atualmente eu tenho 20 anos de experiência no mercado, de profissão. O meu background ele é todo virado para a parte de infraestruturas. Eu sou graduado em redes de computadores. Não me recordo mais o ano que eu me formei, peço desculpas, mas eu sou graduado em redes de computadores, tá bem? Eu atualmente vivo em Portugal, faz 6 anos que eu mudei para Portugal, e desde então, a minha vida dentro de Portugal, ela foi 100% virado para cloud, tá? Eu tive poucos projetos ou poucos contatos com cloud enquanto eu estive no Brasil. Depois, quando eu migro para Portugal, não, eu já entro no mercado como, na época, era um administrator virado para o ambiente de 365, né, do Office. Depois, virou 100% para dentro do Azure. E no decorrer do meu caminho, né, eu fui virando sempre mais para o lado da segurança, que também a minha base acadêmica. Eu tenho pós-graduação em cima de segurança da informação, portanto, é uma área que eu sempre gostei de fazer. Quando eu faço redes de computadores, eu faço redes justamente para ser um System Administrator, porque o meu objetivo era entrar na área de segurança e não uma pessoa de network puro, que vai configurar um router, um switch, alguma coisa do tipo, e trabalhar em alguma telecom. Esse não era o meu foco. O meu foco era System Administrator para focar mais na componente de security e trabalhar ali na área de segurança, ok? Atualmente eu consegui juntar aí 13 badges da Microsoft a nível de certificações, inclusive o de Azure Network Engineer, que é uma certificação que a Microsoft nos fornece entre aspas, você tem que ir lá estudar e fazer o exame, para que você possa ser um engenheiro de redes para dentro do Azure. Tem um outro badge que eu gosto muito dele, eu valorizo muito ele, que é o do MCT, para quem não conhece, é o Microsoft Certified Trainer. Significa que oficialmente pela Microsoft eu sou autorizado a fornecer cursos oficiais, a usar material oficial da Microsoft para poder ministrar aulas preparatórias para certificações. Eu tenho um trabalho de mentoria com pessoas no Brasil e também em Portugal, e em alguns outros países, aonde eu trago os meus insights, as minhas experiências. A gente vai trocando, eu vou ensinando não só a componente técnica, mas também a componente de soft skills. Eu atualmente em Portugal, eu sou um Chief Architect numa equipe de security, então o meu foco é trabalhar com arquiteturas, mas sempre olhando na componente de segurança, na vertente de segurança, como é que eu vou proteger isso, como é que eu posso proteger, como é que o projeto já nasce com a segurança envolvida ali no core dele, no cerne, e não deixar para se preocupar com segurança depois, quando o projeto já está lá na frente avançado, até mesmo já foi entregue, o ambiente já está pronto, e aí você vai querer se preocupar com alguma coisa de segurança, e aí choca uma coisa com a outra, aí você precisa desfazer aquilo porque não vai casar com o teu compliance ali na frente. Enfim. Isso hoje é o que passa mais ou menos pelo meu dia a dia. E eu também tenho um canal no YouTube no qual eu partilho conhecimento técnico com a comunidade, totalmente gratuito. Tenho alguns cursos que eu disponibilizei ali, alguns
cursos para exames, né, da Microsoft, o SC100, o SC300, o SC400, e aos poucos eu tenho soltado alguns conteúdos ali. Muitas pessoas já tinham me pedido, né, um conteúdo focado em tuning, focado em information protection, baseado no Architect, que seja em português, porque algumas pessoas têm alguma dificuldade ali na língua, portanto meu canal do YouTube é mais um canal que eu uso para fazer isso, para dar treinamento, para fazer live e trazer um conteúdo bacana na língua portuguesa, para que as pessoas possam acompanhar e se aperfeiçoar e se melhorar e fazer o seu improve, tá bom? Acho que eu falei bastante aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, fique à vontade, pode me procurar pelo LinkedIn, pelo YouTube. Vai ser o maior prazer conversar com vocês, poder ajudar, poder trocar experiências e também aprender com vocês. Eu não sou o dono de todas as informações, eu não sei de todas as coisas, tá bem? Mas é assim que a gente funciona, numa troca de informações, numa troca de ideias. Bem, pessoal, indo para o nosso foco, que é o Azure Virtual Network, o que eu quero fazer com vocês aqui nessa aula? Eu quero poder dar um alinhamento, vamos fazer aqui uma recapitulação sobre o processo de networks, de redes dentro do Azure, e obviamente a gente vai trazendo aqui, olha, este é o ponto, este é o ponto, este é o ponto. Essa é uma aula mais introdutória, essa é uma aula mais focada em como que a gente vai alinhar as nossas bases e a partir daqui a gente vai avançando sobre temas que a gente vai criando componentes e vai percebendo como é que eles funcionam e para que eu vou usar um ou outro, tá bom? Mas quando eu falo basicamente de Azure Virtual Networks, ou o que é mais comum de se dizer, e você vai ouvir com mais frequência, você já ouve, é a famosa VNet, é a Virtual Network, ele nada mais é, turma, do que um espaço físico, entre aspas, é como se eu estivesse criando um espaço físico, delimitando uma área, delimitando um scope, aonde ali dentro vai viver recursos e eu quero que esses recursos funcionem de uma determinada maneira. Então, a minha rede, ele é uma faixa de endereçamento de IPs fechada, né? Então, antigamente eu tinha no meu data center uma sala, um switch que conectava via cabo algum grupo de recursos, de máquinas, de servidores e tudo mais. Aquelas máquinas podiam falar entre si ou não, mas provavelmente elas falariam entre si, porque eu criaria uma rede para um determinado grupo de máquinas, por exemplo, um banco de dados, uma pool de servidores web, um grupo de máquinas para um determinado departamento da empresa. Ou seja, quando eu começava a delimitar essa segregação, eu estava criando redes. E aí, obviamente, eu tenho que ter uma comunicação entre essa rede. Então, a gente vai ter que estar trabalhando na mesma faixa de IPs, a gente vai ter que estar trabalhando na mesma máscara de rede. Eu vou ter que ter um gateway no meio do caminho para dizer como é que eu faço para sair dessa rede, ou alguém que quiser entrar dentro dessa rede. Ou não, eu posso não ter um gateway de rede justamente para deixar uma rede totalmente isolada e ninguém conversa com ela. Eu vou ter serviços de resolução de nomes, em que eu faço a tradução de que é nome, que é IP, e vai de um lado e vai para o outro. Porém, tudo isso, no final do dia, se resume a eu tenho uma rede, eu tenho um isolamento. E dentro dessa rede, eu vou colocando os meus recursos ali à medida que eu preciso. Então, já dá para perceber que um dos pontos chaves ou principais aqui é a questão do IP, é a questão do address space, né, como a gente diz, ou comumente conhecido como IP. Ele nasce no IP que foi conhecido como versão 4, e hoje você tem uma evolução dele com a IP versão 6. Então, dependendo do sistema, dependendo do recurso, dependendo de como que você vai estar trabalhando, você pode ter essa opção de usar a versão 4 ou a versão 6, depende. Tem sistemas, por exemplo, que não aceitam trabalhar em PV6. Tem outros sistemas que já permitem. Isso basicamente foi criado, não é o tema dessa aula, mas foi criado justamente no sentido de a gente poder ter uma maior quantidade de peso ou uma maior quantidade de números que vão ser atribuídos a dispositivos
e poder estar conectado na internet. Então, o IPv4 tinha uma limitação física, eu não tinha mais para onde crescer em números, e a gente tem um mundo cada vez maior, cada vez global, com cada vez mais quantidade de dispositivos. Vocês podem perceber, talvez vocês tenham um ou dois telefones celulares, mas aí tem mais o notebook, mas aí tem mais o tablet, então só você ocupa 4, 5 IPs dentro da sua casa, por exemplo. Imagina isso no mundo inteiro. Então, eu tenho sim que me preocupar com isso e tem essa componente do Address Space, tá? Quando eu vou criar uma rede dentro do Azure, talvez vocês já tenham aprendido sobre Enterprise Land Zone, e toda vez que vocês ouvirem esse termo de Enterprise Land Zone, ou ELZ, significa que é como se fosse o meu chão de fábrica. Eu estou indo para o Azure, por exemplo, e eu estou construindo ali o que vai ser a minha base, é a minha Enterprise Land Zone. A partir dessa minha base é que eu vou conseguir, ou vou começar a construir os meus recursos dentro do Azure. E quando a gente vai olhar para o tema de Enterprise Land Zone, a Microsoft ela tem um conjunto de documentações, vamos assim dizer, chamado de CAF, que é o Cloud Adoption Framework, ou seja, é um framework, é um conjunto de informações, é um conjunto de referências, é um conjunto de indicações que vai reunir melhores práticas, vai reunir como é que o recurso deve funcionar, quais são as sugestões da Microsoft, o que eu posso estar fazendo, o que eu não posso estar fazendo. E o CAF, quando a gente fala de arquitetura para o Azure, são duas pessoas que você tem que andar o tempo inteiro consultando, conhecendo e olhando. É o CAF e o El Architect. O El Architect ele vai te mostrar como é que você pode fazer de uma melhor maneira, e o CAF é como é que eu vou criar, como é que eu vou adotar, como é que eu vou modificar, tá? Então são duas componentes que a Microsoft oferece que são muito, muito, muito interessantes de você estar o tempo inteiro olhando para eles e conhecendo. É claro que com o tempo você já vai ter muita coisa decorada na sua cabeça. É impossível você decorar tudo, porque são dois mundos grandes, tanto o El Architect quanto a componente do CAF, mas à medida que você vai fazendo seus projetos e vai consultando e conhecendo e lendo, você acaba ali por decorar algumas coisas. Mas o que eu estava querendo te dizer é, dentro do CAF, a própria Microsoft me sugere que, olha, quando você estiver criando a sua Enterprise Land Zone, uma das primeiras coisas que você tem que olhar, é um ponto-chave, é qual que é o address space da sua rede. É olhar para a network e qual que é o address space, tá? Ô Marcos, mas eu posso usar address space qualquer endereço IP que eu quiser? Sim, é a sua rede, você está criando da sua maneira. Ou melhor, eu vou dizer depende. Por que eu vou dizer depende? Imagina que você é uma empresa, ou você está pegando um projeto de uma empresa que essa empresa ela não existe no Azure. Não existe? Não, não existe. Então estou criando ela do zero? Tô. Eu vou criar minha Enterprise Land Zone. Eu vou começar pela camada de rede, porque se a rede, à medida que a minha empresa ou o meu negócio ele vai crescendo, mas se eu tenho uma limitação de rede, eu não consigo mais colocar recurso porque eu não tenho IP, minha Enterprise Land Zone travou inteira. Tá? Então, por isso que a network ela entra como um pilar de base, porque você precisa pensar também no seu plano de continuidade do negócio, tá? Então, olhando para isso, o que eu quero dizer para vocês? O endereçamento de IP que eu vou colocar dentro de uma VNet pode ser, por exemplo, 192.168.1.1 barra 8 barra 16 barra 24 barra 27 barra 26, tá? Essa questão do address space, o endereçamento que eu vou trabalhar, ele vai ficar à escolha do arquiteto, ele vai ficar à tua escolha. É você quem vai dizer qual que é a faixa de IP. 172.10.1.10.1.0 barra 16. 192.168.1.1 barra 24. É o que você achar. Como é que normalmente a gente faz esse cálculo? Também não é tema aqui, não vou me aprofundar muito nisso, mas como é que a gente vai trabalhar com esse tipo de cálculo? Funciona o seguinte: o barra 8, barra 16, barra 24, barra 28, barra 27, significa como é que a minha rede vai ser dividida e quantos IPs eu vou ter disponível ali dentro. Normalmente a gente costuma fazer o seguinte: olha, essa rede ela precisa de 10 máquinas, ou de 50 máquinas, ou de 200 máquinas, 200 recursos ali dentro. Então, quanto mais fechado o scope eu deixar, ou seja, eu criei uma rede que só cabe 10 máquinas. Cara, fantástico.
Eu tenho ali 10 máquinas ali dentro, nenhuma máquina mais pode entrar, a não ser que alguma saia, e aí eu impeço que alguém possa tentar invadir, receber um IP e tal, tudo mais, e entrar e trabalhar ali dentro. Só que quanto mais fechado é o seu scope, mais ilimitado você fica. Porque se você cria um projeto hoje que só cabe 30 máquinas dentro de uma rede, e daqui 3, 4, 5 anos a tua empresa cresce e você precisa aumentar, você está enrascado. Aí você teve um problema. Então, uma das boas práticas é não ocupe todos os espaços IP da sua rede. Justamente por conta disso, você precisa garantir uma folga. E ainda tem um outro detalhe também, que é a quantidade de P's que o próprio Azure ele precisa dentro da sua rede. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, não vou adiantar o assunto, mas você também tem que tomar cuidado com isso. Por isso que é bem interessante você colocar um barra 16. Então eu vou criar uma VNet, dentro dessa VNet eu vou usar o endereçamento barra 16, porque eu tenho uma quantidade grande de P's ali dentro, tá? Eu posso atingir esse limite? Posso, mas um barra 16 já é bastante coisa. Então, é diferente de um barra 24 que você atinge ele muito mais rápido. Ou de um barra 27 que aí nem precisa falar nada, tá bem? Então, tome atenção a isso. Ah, e também a forma como você vai desenhar a sua rede. Tá? Eu não vou abrir muito leque aqui sobre isso, mas é uma rede que você vai criar uma Enterprise Land Zone com várias VNets lá dentro, ou eu vou estar trabalhando num modelo que a própria Microsoft me sugere, que é o Hub Spoke, onde eu vou ter uma rede principal, tudo chega em cima dessa rede e depois eu redireciono para outras redes. Então, como é que eu vou pensar também em infraestrutura dentro disso? Ué, Max, mas eu posso ter mais de uma rede dentro do Azure? Pode. Você pode ter uma quantidade grande de redes lá dentro. Isso vai depender da tua necessidade e vai depender, obviamente, do tamanho da tua infraestrutura para que você possa perceber quanto de rede você consegue ter lá dentro. Tá bom? Eu acho que esse slide era justamente para falar sobre as capacidades das redes virtuais, ou o que é possível de se fazer com uma rede virtual, mas eu acho que eu já acabei abordando muita coisa aqui, mas só para a gente não deixar de falar sobre ele deixa eu só pegar aqui meu ponteiro a laser. Eu tenho, por exemplo, comunicação com a internet, ou seja, quando eu crio uma rede, isso aqui eu tenho um desenho, né, um exemplo, então aqui eu tenho um acesso público de internet. Aqui nessa linha traçada de azul eu vou ter aqui a minha rede virtual, tá aqui, minha virtual network, que ele foi configurado com endereçamento de IP 10.10.0.0/16, então tem uma quantidade grande lá dentro. E dentro dessa minha rede eu tenho as minhas sub-redes, ou dentro da minha VNet, eu tenho várias subnets, uma ou várias. Daqui a pouco a gente fala sobre subnet, tá bem? Então, a minha VNet, ela por padrão, tudo que está criado lá dentro conversa entre si, tá? Então, todos os recursos que estão aqui dentro da minha VNet, por padrão, eles falam entre eles, a menos que eu vá lá e faça um tipo de bloqueio e falo, não, 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 eu não quero que exista, eu não quero que exista comunicação entre esses recursos. Outra coisa ela também possui uma saída para a internet autorizada. Ou seja, se eu crio uma máquina virtual dentro de uma VNet, essa máquina ela consegue fazer consultas na internet. Eu posso navegar, abrir um browser e tal, tudo mais. Ou seja, o output é ativo. O in é que não, tá? Então, o tráfego de inbound é bloqueado. O tráfego de outbound é permitido, tá bem? A não ser que eu trabalhe com outras componentes, como, por exemplo, colocar um IP público nessa máquina virtual, aí eu consigo trazer tráfego de entrada. Se eu tiver um load balance, por exemplo, público, eu também consigo trazer o tráfego de entrada. Se eu tiver um firewall na minha ponta, obviamente eu tenho que criar minhas regras, mas eu consigo trazer um tráfego de entrada para minha rede, portanto, para minha máquina aqui no caso, portanto, por default, a saída é permitida, a entrada não, a não ser que eu faça alguma configuração, tá bom? E a comunicação entre os recursos, foi o que eu disse. Se eu tenho aqui uma subnet A, tem uma subnet B, essas subnets aqui, elas conversam entre si porque elas são dentro da mesma rede. Então, os meus recursos que estão aqui dentro, máquinas virtuais, o meu SQL, a minha história de account e tudo por aí vai, elas conversam entre si sem problema nenhum, tá? A menos que eu também possa ir lá, caso eu queira, eu possa ir lá
e fazer esse bloqueio se eu não quiser que isso funcione, tá? A comunicação entre recursos locais, aí aqui eu estou falando de on-premises, tá bem? Então sim, eu posso pegar minha rede que está lá dentro do Azure e falar para ela: olha, eu quero que você converse com o meu data center local. Aí aqui eu estou falando propriamente de VPN, que seja um Express Route, que seja uma VPN site to site, pode ser uma VPN point to site, mas eu estou fazendo com que a minha rede que está dentro do Azure, ela possa conversar com a minha rede que está dentro do meu data center, no meu ambiente on-premise. Ok? Bacana? Caso contrário, essa comunicação não existiria, tá bem? E sobre filtrar o tráfego de rede, sim, eu também posso filtrar o meu tráfego de rede, eu posso tentar entender o que está acontecendo, eu posso tentar analisar tudo que está acontecendo ali dentro, e basicamente, eu até tenho um desenho que é o do NSG, que é o Network Security Group. Essa daqui hoje é uma das formas mais fáceis, pela forma como ele é aplicado, e também baratas, devido ao custo que isso aqui tem, que é nada, é zero. É por isso que eu digo que é a forma mais simples e mais barata que eu tenho de fazer filtro de tráfego de rede. Marcos, você quer filtrar tráfego de rede? Bom, que também já estaria entrando num outro campeonato, mas basicamente eu estou falando o seguinte: quando eu quero que a máquina A converse com a máquina B, esse fluxo ele vai funcionar ou não vai? Não, não vai. A não ser que seja na porta 80 ou na porta 443, que são as portas de tráfego de internet, a tráfego web. Então eu quero que a máquina cliente converse com o servidor aplicacional web na porta 80, ou caso ele tenha SSL, né, criptografia ali, ele vai funcionar no 443. E aí eu uso o NSG para fazer esse filtro e falar: isso pode, isso não pode, isso está bloqueado, isso não está, um acesso remoto na máquina não pode, um acesso numa consulta no SQL está permitido ou não está, enfim, eu tenho esse filtro. Uma outra opção que eu tenho para fazer filtro de tráfego de rede é usando, por exemplo, peraí que eu acho que eu tinha esquecido de falar alguma coisa. Sobre o NSG, ele tem, sim, é a parte mais barata, a parte mais simples, e é como eu vou fazer isso de uma maneira mais prática, e é como todo mundo usa. Outra coisa que eu posso fazer aqui é, ao invés de trabalhar com NSG, é ter um appliance, um network appliance, tá? Qual que vai ser a diferença entre um e entre o outro? Quando eu quero falar sobre a parte de network appliance, aí eu já entro num cenário mais caro, eu entro num cenário em que eu vou ter um custo mais elevado. Por quê? Porque eu estou falando de eu ir dentro da loja da Microsoft, é o Azure Store, desculpa, é o Marketplace dentro do Azure. Então eu vou entrar dentro da loja, dentro do Marketplace, e eu vou comprar um appliance, tá? Este appliance, ele é como se fosse um appliance que eu comprasse dentro para colocar dentro do meu data center. Ele pode ser uma máquina virtual com o software instalado ali dentro, que vai ser disponibilizado dentro do meu ambiente e eu vou trabalhar. E aí aqui, pessoal, eu estou falando basicamente mesmo de um firewall Palo Alto, de um firewall Checkpoint, FortiGate, alguma coisa que você vai comprar, e ele vai fazer essa questão do filtro de tráfego que vocês querem, tá? Marcos, por que que eu iria por este caminho se ele é um caminho mais caro? Bom, pode ser por algum motivo de compliance da tua empresa, é exigido que tenha, né, esse compliance. Talvez o recurso que você está querendo trabalhar, ele funcione melhor dessa maneira. Talvez porque você quer um nível de controle muito mais elevado e muito mais robusto para sua infraestrutura, e você também tem uma equipe técnica interna dentro da sua empresa que já sabe trabalhar com essa tecnologia. Então você vai lá e compra esse tipo de tecnologia para você trabalhar, tá bom? E outra coisa que eu tenho também é a parte de roteamento de tráfego de redes, que nada mais é, por exemplo, o Azure, ele por padrão, por default, ele faz todo o roteamento para mim, essa tabela de roteamento,
é tudo feito pelo Azure. É claro que eu posso ir lá e mexer nisso e alterar as minhas regras de roteamento, mas eu aconselho vocês fortemente a tomar muito cuidado com isso, só mexerem nas tabelas de roteamento se realmente vocês souberem o que estão fazendo e tiverem a necessidade de fazer isso, porque um problema de roteamento pode causar uma confusão gigantesca, tá? Você pode parar o seu ambiente, você pode inclusive comprometer todo o seu ambiente produtivo. Então saiba muito bem o que você está fazendo e por que você está fazendo aquilo, qual que é a necessidade. Mas o próprio Azure, como eu disse, quando eu crio os meus recursos, ele já faz a tabela de roteamento, mas por vezes eu preciso alterá-la, tá? Então, tem como fazer? Tenho. Agora, eu posso implementar uma tabela de roteamento dinâmica, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. Eu quero ligar a minha rede do Azure com o meu ambiente on-premises. Daí então eu vou ter que utilizar um application gateway. Quando eu vou fazer isso, eu posso dizer que é o seguinte: olha, o Azure, deixa eu te contar uma coisa. Aqui na minha empresa eu tenho 2 links de internet. Eu tenho a operadora A e a operadora B. Então eu quero fechar 2 links com vocês. Eu quero ter 2 links de entrada, ok? Ah, e também eu quero ter mais 2 links de saída, porque eu vou usar o link 1 para falar com vocês e voltar por ele. Eu vou usar o link 2 para falar com vocês e também para voltar por ele, ok? Ok. Do lado do azul, do lado do meu data center, tá tranquilo. Eu já tenho os 2 links de internet, eu tenho um appliance aqui, eu tenho meu firewall, ele já está configurado com os 2 links, eu só preciso ligar isso do lado do Azure. Então, quando eu vou para o lado do Azure, eu tenho, por exemplo, uma coisa chamada BGP, que é o Border Gateway Protocol. Então, quando eu habilito o BGP dentro do application gateway, é, ele me dá a opção, ele me pergunta se eu quero trabalhar com uma ou duas instâncias de peso ali dentro. E quando eu falo isso, não, eu quero usar duas instâncias. Normalmente o que o Azure fala é, olha, você pode trabalhar com uma instância só, deixa uma ativa e outra passiva, e você consegue trabalhar sem problema nenhum. Na hora que uma cair, a outra some. E você pode dizer, não, eu quero trabalhar com duas instâncias ativas ao mesmo tempo, simultaneamente, porque eu quero ligar com o meu data center que está lá embaixo. E na hora que eu faço essa ligação, o BGP ele vai fazer esse processo de roteamento de tráfego para mim, tá? Então ele vai colocar peso, vai dizer qual que é o caminho que está mais livre, qual que é o que está mais descongestionado, qual que é a melhor rota que eu vou poder usar para ter uma comunicação mais rápida, diminuir a latência e tudo mais. Eu posso colocar pesos, falar, ó, essa aqui é sempre a primeira, apesar das duas estar ativa, foca muito aqui nessa. Mas aí na hora que ela cair, deixa todo mundo aqui em cima. Mas se as duas estiverem ativa, prefere a 1 do que a 2. Posso fazer isso. Então o BGP entra aqui nesse caso para fazer esse tipo de configuração, tá bom? Então esses são os tipos de capacidade, ou são os tipos de opções que eu posso estar trabalhando com o Azure, com a parte de redes virtuais do Azure, tá bem? Vamos seguir. Subnets. Eu acabei de falar, a gente falou um pouquinho sobre a subnet, mas o que vocês precisam entender ou relembrar, né? Porque eu acredito que todos vocês já conhecem aqui sobre a questão da subnet. Então imagina que eu tenho uma rede, tá? Eu tenho uma VNet, eu tenho uma rede virtual que eu criei dentro do meu Azure, e agora eu preciso dividir essa rede em pequenos outros pedaços. Eu vou segmentá-lo, eu vou dividir realmente. Então, por exemplo, olha, imagina que a minha VNet é um quarto, ou uma casa, melhor dizendo, a minha VNet é uma casa, e agora eu quero pegar esse pedacinho aqui vai ser um quarto, esse outro pedacinho aqui vai ser a sala, essa outra parte aqui vai ser uma cozinha, esse aqui do lado vai ser a despensa. Então, essas pequenas frações que eu estou dividindo ali dentro são as minhas subnets. Marcos, e por que eu faria isso? Por que eu dividiria em subnets? Bom, uma opção. Eu tenho uma subnet só para os meus front-ends, eu tenho uma outra subnet para o meu back-end, eu tenho uma outra subnet onde eu vou colocar as minhas histórias de accounts, eu tenho uma outra subnet onde eu vou colocar as máquinas virtuais, então eu vou ter uma subnet só para um ambiente de teste, enfim. As divisões da subnet
Depende daquilo que você precisa, da sua necessidade, como é que você vai estar funcionando, se é para isso, se é para aquilo outro. Aí, cada contexto é um contexto, fica complicado, eu tentar adivinhar aqui alguma opção para você, mas eu estou te dando aqui alguns modelos, alguns exemplos, tá? De como que você pode fazer isso. Por isso é importante, por exemplo, deixa eu voltar aqui na imagem anterior, podem perceber que essa rede do Azure que eu criei aqui em cima, ela está usando o IP 10.10.0.0/16. Barra 16 me abre um leque, uma faixa de IPs muito grande. Dentro no barra 16, é possível ter um barra 24, correto? Então, por isso que vocês podem ver aqui, ó, que foi criado uma subnet 0 com barra 24, A1 com barra 24, A2 com barra 24, tem um gateway subnet com barra 27. Por que um barra 27? Porque o gateway, uma subnet de gateway, ela precisa de pouquíssimos IPs, tá? Já essas três subnets aqui para cima, a 0, A1, A2, como ele é um barra 24, ele está falando, ó, IPs disponíveis 251. Ou seja, deixa eu te fazer uma pergunta. A subnet que você está criando, ela vai ter mais do que 251 IPs? Ou 251 IPs está ótimo para você? Não, Marcos, está ótimo. Pô, então a minha VNet está com barra 16, a minha subnet está com barra 24 e eu consigo trabalhar sem problema nenhum. Não, Marcos, deixa eu te contar uma coisa. A minha empresa é muito grande, ok? E a quantidade de IPs que eu vou ter que ter lá dentro são muito grandes. Então, barra 16 para mim não serve, tem que ser um barra 8, que é para abrir ainda mais o leque. Ok, fica à vontade. Agora, não, o interessante é, eu não vou criar uma subnet, uma VNet, desculpa, barra 8, sempre barra 8 para tudo. Poxa, eu estou deixando um leque muito grande, né? Com os olhos da segurança, isso não é bacana, isso não é muito legal. Um barra 16 já começa a ficar interessante, até pensando num plano de continuidade do meu negócio, tá? E perceba outra coisa também. Cada subnet aqui, ela tem uma faixa de IP. Esse é o 10.1, esse é o 10.1.1, esse é o 10.1.2, e cada uma dessas subnets cabe 251 IPs lá dentro, tá bom? Então, atenção a isso para vocês terem uma ideia da dimensão ou do tamanho da rede que vocês estão criando, tá bem? Pontos interessantes quando a gente fala de subnet. Quando a gente estava trabalhando na nossa faixa de IPs, ou melhor, quando a gente está trabalhando com redes dentro do nosso data center, no nosso modelo on-premises, eu tenho que pensar que toda vez que eu crio uma rede, eu sempre perco dois IPs. O IP número 1, por exemplo, aqui no caso, o 10.1.0.0, porque é o meu endereço de rede, e o último IP, que seria o 10.1.0.255. O meu último IP ele sempre vai ser meu endereço de broadcast, tá? Ou seja, também não é o tema dessa aula, mas é a forma como as máquinas conversam entre si de uma maneira mais pública e elas conseguem se encontrar e elas vão atrás do roteador e do gateway, blá blá blá, tá? Então, eu tenho isso. O Azure, quando eu crio uma rede dentro do Azure, na verdade eu perco 5 IPs, tá? Eu vou continuar perdendo o primeiro, o ponto zero, que é o meu endereço de rede. Eu vou continuar perdendo o último, que é o ponto 255, porque vai ser o meu network broadcast, tá? Meu endereço de broadcast. E eu sempre vou perder o número 1, então aqui no caso eu perderia o 10.1.0.1, porque ele fica reservado para o Azure, que ele vai ser utilizado como endereço de gateway do Azure, tá? Seria o gateway dele, ele sempre vai perder o 1. E o 2 e o 3, ele vai ser utilizado para DNS pelo Azure, tá? Então vamos lá. O IP0 é o endereço de rede, não posso colocar ele em nenhuma máquina. O IP1 ele é utilizado como gateway do Azure. O IP2 e o IP3 são usados para DNS. E aí, a partir do IP4 é que eu posso colocar para alguma máquina. E quando eu andar até o 254, no 255 eu não posso usar o 255, porque aí ele vai ser meu endereço de broadcast, também usado pelo Azure, tá bem? Se vocês pararem para pensar, pessoal, isso aqui, dentro da sua rede on-premise, ela acontece. Você tem que ter um gateway no meio da história, você tem que ter os servidores de DNS no meio da história, você tem um endereço de rede, você tem um endereço de broadcast. A diferença é que no Azure, ele já
toma isso de ti e fala: esses aqui são meus, você não mexe. Na sua rede local, você pode falar que o gateway vai usar o IP5, ou IP10, ou IP20, ou IP380. 380 não, porque não dá, desculpa, só tem 255. Mas o 220, tá? No Azure não, o Azure falou, opa, esses aqui são meus e o resto você fica com eles, tá bem? Então, isso é um ponto que tem que ter de atenção, tá? Marcos, existe um limite de redes? Existe uma quantidade de sub-rede? Olha, o Azure ele me limita, sim. Ele me dá, eu não vou lembrar agora de cabeça, tá bem? Mas é muita rede, é muita sub-rede que você pode criar dentro da sua rede local, tá? Não fica preocupado com isso. Aí, o interessante é que você sempre tem as suas subnets muito bem segmentadas, olhando o IP, usando o padrãozinho aqui, né, de endereços exclusivos, não faça overlap, ou seja, se essa aqui é 10.1.0, não inventa de criar 10.1.0.0 de novo, não, tá? Ele não vai te permitir que você faça um overlap do seu endereçamento de IPs. Cada subnet vai ter que ter o seu endereço de IP exclusivo, tá bom? Não posso fazer overlap, até porque também não funcionaria, tá? Salva exceções. Como assim salva exceções? Quando eu estou construindo um sistema de DR, Disaster Recovery, então eu tenho que ter o meu ambiente de produção com uma faixa de IP e o meu ambiente de Disaster Recovery aqui, o meu recovery também tem que ter a mesma faixa de IP, só que obviamente ele não está ligado, porque se eu ligar vai dar problema. Então tem todas as configurações que você vai ter que ser feito, porque na hora que o meu ambiente produtivo ele cair, o meu DR tem que assumir e obviamente tem que assumir com a mesma faixa de IPs. Então isso aqui é um detalhe. Agora em ambiente produtivo, não posso ter overlaps de IPs, tá bem? Atenção também a recursos que você vai colocar dentro do seu ambiente ou dentro da sua rede, porque existem recursos que ele possui a própria necessidade de criar subnets. Então também tenham atenção a isso. Por exemplo, o que me vem na cabeça aqui agora, o Azure Databricks. Tá? O Databricks, quando você vai criar um workspace do Databricks, se eu não estou em erro, ele cria 3 faixas de peso, ele pede para criar 3 subnets, tá bem? Então, tem recursos que te obrigam a criar e fala, eu preciso disso e eu quero isso e tem que ser no mínimo 1/26, 1/28, 1/27. Então, existe essa necessidade. Portanto, por isso que eu falei, a camada de rede ela é muito importante na criação da sua Enterprise Land Zone e você precisa saber o que está acontecendo para poder criar, para depois não falar, eu fiz, mas olha, afinal de contas tinha que ser maior, tá? Não vai funcionar. Outra coisa, essas subnets, como elas estão dentro da mesma rede, da mesma VNet, ela por default, por padrão, elas conversam entre si, tá? A menos que você bloqueie essa comunicação, utilizando alguma ferramenta, tipo um NSG, por exemplo, da vida, um ASG, que é a parte do Application Security Group, um NSG, um Network Security Group, e você também pode criar service endpoints para poder fazer comunicação entre redes, entre VNets, tá? Não, aqui a gente pode fazer muita coisa dentro do nosso ambiente, tá? Também não vou me focar muito nisso. Nós vamos ter aulas para frente específicas que vão falar só sobre isso. Tá bom, pessoal? Bom, eu vou parar por aqui nessa aula de hoje. Deixa só eu voltar aqui para mim. Eu vou parar por aqui agora, para também essa aula não ficar muito extensa. Vamos continuar na próxima, tá? Espero que vocês estejam gostando aqui da didática. Por favor, deixem o vosso comentário, o vosso feedback, é importante para a gente, tá bem? Espero que vocês tenham aprendido aqui essa revisão. Isso aqui é uma aula de revisão sobre a componente de network e eu espero que vocês possam estar a gostar, tá bem? Muito obrigado, um abraço, vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.